Ah, ficou massa, né? Então vamos lá, pessoal. Não é o Hangout porque eu fiquei com medo da internet daqui. Mas daria pra ser por Hangout. Oi. Java, maiúsculo, hífen e FMS. Vamos lá, pessoal. Então, corrigindo. Hã? Então vai, ó, 10 minutos pra vocês enviarem. Vou até parar a gravação. Lana, faça a pergunta. Quando eu vou no Netflix abrir lá em casa, ele demora muito. Aí tava conversando com um amigo que faz computação, ele falou que você tem que excluir uma pasta, que ele abre mais rápido. Tipo, ele fica carregando os módulos e tipo, meia hora, 40 minutos. Não sei. Não sei. Você sabe por que ele demora? Não, faz sentido, né? Porque assim, inicialmente ele mostra lá que ele tá carregando os módulos. Mas Só um o pouquinho. PC da escola vai rapidão. Hã? O PC da escola vai rapidão. Não sei dizer. Teria que ver a configuração. O que ele carrega, o que dá, por exemplo, que você não vai usar, o que dá pra você tirar. Não sei se eles têm algum congelamento. Tem um negócio antes de você desligar ele, que é um antivírus. E aí ele fala que vai apagar tudo se for Windows. Eu perdi uns 3 trabalhos assim. Ah, desculpa. Só o quê? Você tem que falar que você Só não um quer que ele exercício? faça Só. apagar o negócio. De hoje é só um. Aí teve da aula passada que eram 3. Mas deixou no 3 Linux, atividades. né? No Linux fica. Quando você trouxer ela atestada, eu te falo quais Você são. perdeu no Windows, né? Vamos lá então, pessoal. É o PF Security ali, tem. Mó desgraçado. Vamos lá, pessoal. Então, resolvendo o exercício de exceção. Então, primeiro, o que ele pede? Para criar uma classe chamada conta, e nessa classe vai ter 2 métodos, um sacar e um depositar. Esses 2 métodos eles vão disparar uma exceção caso o valor informado pelo usuário na hora de sacar ou depositar seja negativo. Né? Não faz sentido eu fazer um saque ou um depósito informando um valor negativo. Né? Sempre vai ser um valor positivo. Então ele quer, só por questões didáticas, que você dispare a exceção tentativa de fraude, exception, Raíssa, silêncio. Ele quer que você dispare tentativa de fraude, exception, que é uma exceção verificada, caso seja o método sacar que tenha sido invocado com o valor negativo. Beleza? Se for o depositar, vai ser o valor incorreto, Isadora, valor incorreto, exception, que é uma não verificada. E aí depois você vai criar uma outra classe que vai invocar esses métodos. Beleza? Então vamos por partes. Então eu vou criar primeiro a classe conta com esses 2 métodos, sem disparar nada. Beleza? Então a classe simples. Ele dispara os dois ou ele dispara um só? O sacar vai disparar um só. E o depositar vai disparar um só. É, também. Eu coloquei, por exemplo, assim, Mas em que situação que ele disparou um e em que situação que ele disparou o outro? for negativo, Fraude quando ele quiser sacar o carro. mais do que tem. Ah, mais o que tinha. isso também, né? Tá, beleza, não estava previsto no exercício, mas pode ser. O objetivo aqui era eu ver se você sabe disparar e tratar as exceções. Na verdade, disparar, criar uma exceção, né, e tratar. Então vamos lá, vamos aprender agora. Então, eu vou criar a classe conta. Vou criar a classe conta que vai ter, segundo o enunciado, 2 métodos. Então eu vou criar ele como sendo booleano, o método sacar, o retorno dele, e ele vai receber o valor que eu quero sacar. Beleza? Da mesma forma vai ter também um depositar. O depositar nem precisa ter booleano, porque ele não vai ter influência nenhuma do saldo, né? O sacar vai ter retorno booleano porque ele pode, embora ele tenha passado um valor positivo, ele pode estar tentando sacar um valor que não tem na conta. Beleza? Tá, então como que eu faço? Vamos considerar que o usuário é bonzinho e ele vai mandar só valores positivos pra gente. Como que a gente poderia codificar essa classe? O sacar primeiro. Vai pegar, vai ter com saldo. Isso, eu vou criar aqui um atributo, né? Pode ser privado, que eu vou chamar ele de saldo. Ok? Aqui dentro. Você vai fazer o saldo. Então, se, né, o meu valor, beleza? For maior Zero. do que o saldo, vamos desconsiderar a possibilidade do usuário passar um valor negativo por enquanto.
né? Então, se o valor que ele quer sacar é maior do que o saldo, eu já retorno false, acabou a brincadeira. Beleza? Se não, se ele entrar aqui, a gente vai descontar o valor que ele está querendo sacar do saldo. Então, saldo menos igual, né? Valor. Beleza? E aí, return true. Beleza? Para o depositar, como a gente está desconsiderando a possibilidade dele passar um valor negativo, não vai ter validação nenhuma, né? Só é saldo mais igual valor. Dúvida até aqui? Bem tranquilo, né? Então até agora a gente não tem nada de exceção. O que o exercício pede? O exercício pede o seguinte: se você informar, se o usuário ao invocar esse método, informar um valor que é negativo, ele não vai retornar nem verdadeiro nem falso no caso do sacar. Ele vai disparar uma exceção que precisa ser tratada por quem chamou esse método. Beleza? Tá, então, também por definição do exercício, ele quer que a exceção que vai ser disparada no método sacar se chame tentativa de fraude exception. Beleza? E ele quer que essa exceção seja verificada. Como que eu faço para criar, não para disparar, para criar essa exceção? Crio uma classe com o nome que ele está pedindo aqui, né? Tentativa de fraude exception, em qualquer pacote que você quiser, tá? Você que vai definir aonde é mais pertinente inserir essa sua classe, beleza? O que essa minha classe precisa ser? Ela precisa ser... Vamos por partes. Para ela ser uma exceção, tá? Independentemente dela ser verificada ou não, ela tem que ser o quê? Subclasse de exception. Beleza? Tá, e se eu quiser que a minha classe, referente à minha exceção, seja não verificada? Subclasse de runtime exception. Beleza? Tá, então ele quer que essa exceção seja verificada. Então eu poderia aqui dizer que ela extends, por exemplo, exception. Essa é verificada? Essa daqui é uma exceção verificada. Beleza? Fora do exercício, se eu tivesse uma outra classe agora, chamada outra... Isso aqui não compila, tá? Mas imagina que está dentro de uma outra classe. Outra exception, que é subclasse de tentativa de fraude exception. Essa minha exceção aqui, ela é verificada ou não verificada? Verificada do mesmo jeito, tá? Então, beleza. Criei a minha exceção verificada. Ok? O que eu vou fazer agora? Eu quero que aqui dentro, se o valor que ele informou for negativo, eu quero que seja disparada essa exceção. Então aqui eu vou fazer a verificação normal, né? Se valor menor do que 0, o que eu tenho que colocar aqui dentro? True, né? New, tentativa de fraude exception. Beleza? Certo? Vamos passar o mouse aqui, ó. Ele tá falando esse erro esquisito aqui, ó. Unreported exception, tentativa de fraude exception. Por que ele tá disparando esse erro? Não, porque é verificar, tá faltando trolls assim. Isso, mas é de fato porque tá faltando os throws lá em cima, né? Mas por que ele tá pedindo o throws? Porque a sua exceção é verificada. Então o método que dispara uma exceção verificada, obrigatoriamente ele tem que declarar aqui em cima que ele pode disparar essa exceção. Ok? Guilherme, essa era a sua dúvida, né? Não? Ok. Então throws exception aqui pode ser? Pode ser. Hã? Não, então, não precisa de try catch ainda, vamos por partes. Não, é que se você colocar no trackback, você não precisa colocar no... Faz sentido, ó. Se eu colocar esse disparo dentro de um try catch, eu não preciso declarar. O problema vai ser o seguinte: eu estou tratando uma exceção que eu acabei de disparar. Para que eu disparo uma exceção? Para que eu disparo uma exceção? Para que eu quero que esse meu método aqui, ó, dispare essa exceção? Qual que é o objetivo dentro desse código que eu estou fazendo?
você avisar o usuário. Para você avisar de alguma forma o usuário, que nesse momento é o programador, de que, ó, deu zica na invocação desse método. Né? Então, ó, eu estava esperando um valor que seria positivo. Para mim é impossível um saque negativo. Ele me mandou um valor negativo e eu não sei o que fazer. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou disparando, entre aspas, um erro para quem me chamou tratar. Entendeu? Se eu colocar, Bárbara, esse daqui dentro de um try catch, faz sentido. Ele vai compilar, beleza? Então, try catch exception e, beleza? Só que qual que é o problema? Quem chamar por esse sacar não vai ter a exceção disparada lá para ele tratar. Eu coloquei tudo dentro do try. Tudo dentro desse catch, você colocou aqui qual que era a resposta. O que você colocou dentro do catch? A mensagem. Beleza, tá certo. Você poderia vir aqui e colocar a mensagem. Valor informado inválido. Beleza? Agora eu pergunto, ó, se a gente vai mostrar uma mensagem aqui, caso, por exemplo, o valor que ele informou é inválido, para que eu estou disparando essa exceção? E outra pergunta que eu faço, ó. Nesse caso aqui, imagina que eu tenho 50 reais na minha conta. Beleza? 50 reais. Ele passou o valor menos 20. Tudo bem? Então o valor aqui foi menos 20. A invocação a esse método sacar, passando menos 20 do jeito que está aqui, vai retornar verdadeiro ou falso? Falso. De volta, ó. Do jeito que está aqui, eu alterei a implementação, coloquei o meu disparo dentro de um try catch. Beleza? Pra gente ver a consequência disso. Aí eu tô simulando, beleza? Que o usuário invocou esse método sacar, passando o valor menos 20. Professor, porque é falso, porque é o seguinte, enquanto tá dentro desse bloco do try catch, Ah, se ali deu exceção, ele vai pular e vai ter exceção. certo, vai quase, não é pra exceção, vai pro catch. Beleza, aham. Aí ele não vai mostrar nada se não estiver abaixo. Agora, porém, se ele sair desse bloco, ele vai pro bloco baixo e vai... Vamos seguir passo a passo, faz sentido o que você falou, vamos seguir passo a passo, ó. O usuário foi e passou menos 20, beleza? Ele vai vir aqui e vai verificar. Menos 20 é menor que zero? É, beleza? Ele vai entrar aqui dentro, ok? E vai tentar fazer isso daqui. Isso daqui vai disparar uma exceção. Por padrão, pode falar. Mas ele não era assim. Ah, não foi assim? Pô, gente, como foi que você fez? Não colocou todo o código dentro do try, tem o catch pra exceção lá, tava gerando. Beleza, acho que eu entendi. Eu vou primeiro seguir isso daqui, e depois eu volto do jeito que você fez, pra gente ver a consequência e ver se teria utilidade a gente disparar a exceção nesse caso ou não. Tá? Então, beleza, vamos seguir aqui. Imagina que eu fiz esse código. Nessa linha aqui, ele vai pra qual linha em seguinte? Não. Ele vai aqui para esse catch, né? Ele vai verificar. A exceção que foi disparada, ela é exception? Não? Ela é exception, beleza? Aí ele vai mostrar essa mensagem, babá, vai mostrar essa mensagem. Professor, agora eu não entendi completo. Aí ele vai testar se ela é exception e não se é o nome dela. Não, ele vai testar se o objeto que foi disparado dentro desse try, dentro da região protegida, se ele passa no teste E1 da classe exception. Beleza? Então nesse caso ele passa, né? Porque Ele vai falar, é um exception. Isso, o objeto que disparou a exceção, que foi disparado na exceção, ele passa no teste E1 dessa classe aqui. Se ele passar, ele vai entrar nesse catch. Se não, ele vai para os outros catches abaixo. Beleza? Então nesse caso aqui ele vai passar, vai mostrar a mensagem, valor informado inválido, beleza? E daqui ele vai para onde? Ele vai seguir o código normal. Então, beleza, ele vai encerrar aqui, não tem nada, terminou esse if, vai verificar, menos 20 é maior do que 50? Que era o meu saldo que eu supus ter? Não é, Ah, é maior. né? Não é maior. Ok, vai pular isso daqui, vai subtrair, vai colocar saldo é igual a saldo, né? Menos 20, concorda? O que ele vai estar fazendo?
somando o saldo. Quando a pessoa pediu para sacar menos 20, ele vai aumentar o saldo da pessoa sem ela ter feito depósito nenhum. Entendido até aqui? Beleza? Tá, então o que a Bárbara fez, pelo que eu entendi, foi isso daqui. Pegou todo esse trecho de código, beleza? Vou colocar aqui dentro do try. E esse if, já vou organizar. E esse if também ficou aqui. Foi isso que você fez? Ó, vamos voltar aqui. Ó, então o método começa aqui. Beleza? Então, try. Já vamos entender o porquê que tá. Hã? Foi isso, Bárbara, ou não? Mas não foi totalmente por quê? Não, porque não tem como pensar em nada, não tem como pensar Tá, beleza. Então o que você fez aqui foi, caso caia aqui no catch, né? Valor informado é inválido e return false. Foi isso que você fez? Não, é porque eu não fiz Também não Ah, tá. Eu fiz Beleza, só então aí nem pra- precisaria ter false, tá certo, aham. Então aqui void, vamos trocar. Aumentando o trabalho. Hã? Será aumentando o trabalho. Aumentando o trabalho de vocês. Então, ó, aqui vai ser, se valor menor ou igual, que foi? Pode 5 minutos. Aham, 45 minutos é muito pouco. Vai lá. Aham, mas vamos por partes. Beleza? Então foi assim que você fez, Bárbara? Foi? Beleza? Tá. Poderia fazer desse jeito. Qual que é o problema? Na verdade, qual que é o problema? A gente tem aqui um disparo de uma exceção que a gente mal utilizou. Eu precisaria ter esse disparo de exceção, eu não conseguiria criar um código com o mesmo significado, que faça a mesma coisa, sem nem disparar essa exceção? Ó, eu poderia tirar esse try daqui, tirar esse catch, pegar essa mensagem, beleza, colocar aqui dentro, colocar else aqui e acabou, né? Nem precisaria ter disparo de exceção nenhum. Concorda? Por isso que o objetivo da gente disparar uma exceção é o seguinte, ó, aconteceu alguma coisa que eu não sei o que fazer. Quem me chamou passou a informação errada para mim, enfim, vai ter que se virar para descobrir. Um exemplo prático, você está tentando se conectar com um banco de dados, silêncio pessoal, você está tentando se conectar com um banco de dados e você passa o nome de usuário e a senha erradas para o banco de dados. Ele tem alguma coisa para fazer? Não tem, você passou o dado inválido, mas você chamou uma função que deveria conectar ao banco de dados. Se você tivesse passado um dado válido, beleza, ele te devolveria uma conexão. Você não passou, ele vai falar, ó, eu não sei o que fazer com essa informação. Vou disparar um erro e deixa que quem me chamou vai tratar esse erro. Beleza? Foi? Tá, então agora aqui, só vai dar tempo de terminar isso. Então o que a gente vai fazer aqui é, se o valor... Oi? Não, aí o try catch a gente vai usar lá na outra ponta, quando a gente estiver invocando esse método. Porque caso a gente tirar a exceção, não vai continuar o código. Isso, por quê? Porque na hora que você chamou esse método, você já está dentro de uma interface, você já sabe o porquê que você está chamando ela, e você sabe o que você quer que aconteça caso dispare algum erro. Vou mostrar uma mensagem para o usuário. Sei lá, vou fazer alguma coisa com essa minha exceção que foi disparada. Beleza? Então o que vai mudar aqui, ó, eu vou disparar a exceção. Oi. Isso, agora vamos lá. Beleza? Tá, então tá, quase voltou ao que a gente tinha. Esse else aqui, ele é obrigatório? Não. Não, aqui ele tá redundante, né? Porque na hora que ele encontra o throw, ele encerra a execução do método. Então aqui eu posso tirar isso, mas se tivesse mantido não teria problema. Ok? E agora a gente volta ao problema inicial, desse unreported exception parará. Beleza? Por que a gente vai precisar colocar isso daqui? Porque sempre que eu disparar uma exceção que é verificada, obrigatoriamente para o Java compilar, eu tenho que informar, ou seja, eu tenho que colocar na declaração do meu método, eu tenho que dizer, ó, esse método pode disparar essa exceção. Beleza?
Poderia Ok? ser exception, né? Bem observado a pergunta dele. Poderia ser exception aqui? Sem problema, poderia por quê? Você tem que falar que ele dispara errando tudo que estiver acima, tranquilo. Se estivesse abaixo, já não poderia. No caso, fosse runtime. Beleza? Aqui seria vantagem você fazer isso caso aqui embaixo você disparasse uma outra exceção. Para você não ter que colocar todas elas aqui, tentativa de fraude exception, vírgula, outra exception, vírgula, você poderia colocar exception, trataria todas. Isso. Professor, no meu caso, por exemplo, eu tratei uma não verificada e uma verificada. Aí, no caso, eu tive que pôr o throws exception, mas por que não influenciou nada na não verificada? Lá na não verificada agora? Dentro do sacar, eu fiz ele disparar uma não verificada e uma verificada. Certo. E aí eu tive que colocar o throws por... Para não verificada? Não, pra verificar. Ah, não, para verificada tranquilo. A não verificada você pode disparar sem problema nenhum, não precisa declarar ela. Ok? Só para concluir. Então vamos disparar agora aqui no depositar. Se o valor for menor do que 0, mesma coisa, né? Eu vou disparar a exceção, mas agora ele quer que eu dispare uma exceção não verificada. Ok? Murilo, como que eu crio essa exceção não verificada? Faço ideia, né? Eu crio uma classe, tá? Que ele quer aqui, pelo exercício, que chame valor incorreto exception. E aí, por definição, para ela ser uma exceção não verificada, eu tenho que dizer que ela é subclasse de runtime exception. É uma outra classe, que não tem relação direta com a exceção. Beleza? Tá. Então agora, o que eu vou fazer aqui é throw new valor exception. Por que eu não precisei fazer nada e agora ele compilou? Porque ela é não verificada. Beleza? Tranquilo? Tá, então agora aqui, ó, na hora em que eu for utilizar, ele quer que eu crie um objeto de conta e invoque esses dois métodos. Beleza? Vou colocar então conta.sacar um valor positivo. Por que ele não está compilando? Vamos por partes, ó. Vocês veem algum erro de sintaxe aqui? Não, tá tudo tranquilo, né? Tanto que se você colocar depositar, você vai ver que ele vai compilar. Hã? Exatamente, por quê? Então são duas coisas. O método que dispara a exceção, se ele dispara uma exceção verificada, ele tem que declarar essa exceção verificada. Ok? O método que chama um outro método, que dispara uma exceção verificada, ou ele vai ter que declarar também, ou ele vai ter que tratar essa invocação. Entendeu? Então, não tem importância, vai ficar redundante. De volta, ó. Você entendeu que depositar dispara uma exceção não verificada? Beleza, então como ele dispara uma exceção verificada, o Java não te obriga a fazer nada para invocar esse método. Tudo bem? Pode ser que na hora de você chamar esse método, por exemplo, se eu passar menos 100, isso daqui vai disparar uma exceção na hora de eu executar. Beleza? Que aqui eu não tratei. Mas o Java não te obriga a tratar. Se eu chamasse o sacar, em contrapartida, como ele dispara uma exceção verificada, o Java te obriga a fazer essa invocação ou dentro de uma região protegida, dentro de um try, ok? Ou, alternativamente, eu tenho que falar, ó, o meu método main, que é onde eu tô, também dispara, por exemplo, exception ou tentativa de fraude exception. Então, você teria que tratar ela. Hã? Vamos pegar os dois passos. Um passo é compilar. Entendeu a exigência do Java em compilar? Beleza? Isso daqui só vai compilar essa invocação, ou se eu dizer que a minha main também dispara, ou se eu vir aqui e colocar esse trecho dentro de um try catch. Professor, estava testando ela, não coloquei o Depois a gente vê caso particular. Isso daqui entendeu? Beleza? Então, compilação, o problema é esse. Agora a gente tem que ver a consequência disso na execução. Ok? Se eu executar esse código do jeito que está aqui, o que vai acontecer? Ah, já acabou a aula, né? O que vai acontecer? Ele vai mostrar as letrinhas vermelhas. Ele vai mostrar, no caso do NetBeans, as letrinhas vermelhas. Por quê? Porque essa exceção foi disparada lá naquele meu método, voltou para cá,
Não foi tratada, ele manda para cima. Quem chamou? Foi a JVM. A JVM vai tratar. Ok? Você vendeu esse sistema para o seu cliente. Óbvio que seu cliente não vai querer ver aquela mensagem toda esquisita, mesmo sendo vermelha bonitinha. Porque ele não vai entender nada, certo? Então, nesse caso, seria adequado o quê? Você tratar essa invocação e, caso aconteça algum erro, você disparar alguma mensagem que o usuário vai entender, alguma mensagem amigável para ele. Aí aqui você colocaria, nesse caso, para tratar, independentemente dela ser verificada ou não, um try catch, o comportamento vai ser o mesmo, o que muda é só para compilação, beleza? E aqui eu coloco system out, foi identificada uma tentativa de fraude, para o usuário, muito mais amigável, né? Seu bandido, né? Tipo isso. Permaneça parado enquanto a polícia. Beleza? Então aqui na hora que eu tentar executar, em vez dele mostrar pra gente aquela mensagem esquisita, a gente tratou esse erro aqui. Beleza? Deixa eu só fazer a chamada rapidinho. Quem tiver com pressa já vai saindo que eu vou colocando. Porque a Amanda, Lucas, Jéssica. André, Jéssica,